Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Momento de Reflexão Online do Centro Espírita Caminho da Luz, Volta Redonda. Eu sou Ana Paula Raposo, tarefeira da casa, e tenho comigo novamente, como convidada nessa quarta-feira, para a reflexão da página de hoje, a oradora espírita Nadejda Varginha. Boa noite, Nadejda. Boa noite, Ana Paula. Olá a todos. Muito obrigada aí para todos que estão nos assistindo e para todos que vão nos assistir posteriormente, né? Essa energia nos alimenta e nos une, isso é muito bom. Com certeza. Bom, vamos fazer a nossa prece, né? Para iniciar, e em seguida a gente faz a página. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de aqui estarmos reunidos em Teu nome. Pedimos a vossa proteção, orientação e bênçãos para todos nós aqui presentes, online, e aqueles também que assistirem à gravação. Que todos possamos receber nesses instantes vibrações de paz, de harmonia, de equilíbrio e de muita gratidão também. Que assim seja, graças a Deus. Bom, do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Pereira Franco, a lição hoje é 25. Sempre que interrogado a respeito de alguém, fornece impressões positivas, na impossibilidade de fazê-lo, porque a pessoa tenha uma conduta irregular, silencia ou elucida com bondade, evitando piorar-lhe a situação ou torná-la mais divulgada. Não és fiscal do comportamento alheio, nem podes imaginar se aquele equivocado de ontem não se encontra em processo de recuperação. Sejam tuas a opinião que edifica e a palavra que ajuda sempre. Nadejda, fique à vontade. Então, obrigada, Ana Paula. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que refletir sobre essa página de Joana, nós estávamos conversando antes de entrarmos aqui no ar sobre Joana e Emmanuel, né? Que eles têm a capacidade de, numa pequena frase ou num parágrafo, fazerem a gente ficar refletindo assim dias, né? E aí a gente vai abrindo coisas para estudar, e aquilo é um sem fim, porque eles conseguem sintetizar a real intenção daquela frase, né? Em termos de fixar na nossa mente e fazer com que a gente busque outros conhecimentos. A primeira coisa que me veio à cabeça quando eu li essa página, Ana Paula, foi o seguinte, sobre a maledicência. Então, a primeira coisa que me remeteu essa página foi sobre a maledicência. E sobre a maledicência, nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos, lá no capítulo 12, no livro 3º, Perfeição Moral. A pergunta é 903. Kardec pergunta para os espíritos: há culpa em se estudar os defeitos alheios? Aí os espíritos respondem para ele: se é com o fito, então, se é com o olhar, de os cultivar e divulgar, há muita culpa, porque isso é faltar com a caridade. Se é com intenção de proveito pessoal, evitando-se aqueles defeitos, pode ser útil. Mas não se deve esquecer que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes compreendidas na caridade. Então, aqui ele fala de maledicência e fala do antídoto, que seria a indulgência. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vamos pensar nisso. Vede se não podem fazer o mesmo a vosso respeito. Tratai, pois, de possuir as qualidades contrárias aos defeitos que criticais nos outros, pois esse é um meio de vos tornar de superior. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos. Olhem só. Por serem orgulhosos, serem humildes e modestos. Por serem duros, sede dóceis.
Por agirem com mesquinhez, sede grandes em todas as vossas ações. Em uma palavra, fazei de maneira que não se vos possam aplicar aquelas palavras de Jesus. Vedes um argueiro no olho do vizinho e não vedes uma trave no vosso. Aí, a gente pensando nisso, na pergunta seguinte, Kardec pergunta na 904, se aquele que procura misérias da sociedade e as divulga publicamente, se também é culpado. E aí eles respondem que depende do sentimento que o anima, que aquela pessoa tenha. Então, se aquele escritor, por exemplo, um jornalista, olha se a gente está passando por isso, gente, socialmente, olha só, se isso aqui é lá de 1860 e pouco, ou se é agora 2021, 2020. Então, ele fala, se o escritor apenas objetiva produzir escândalo, não faz mais do que dar a si mesmo um prazer pessoal, apresentando quadros que são antes mal do que bom exemplo. O espírito gosta disso, mas poderá ser punido por essa espécie de prazer que tem em revelar o mal. Então, aqui, quando a gente pensa em políticos, em jornalistas, em pessoas que fazem sensacionalismo, que plantam fake news, está tudo dentro da maledicência, né? Sem dúvida. E aí ele nos fala que quando a gente tem uma intenção do bem, ou seja, eu vou tornar público uma coisa que não é boa, mas com a intenção de alertar as pessoas e fazê-las se defenderem, ou de dar um avanço tecnológico, ou da gente buscar que as pessoas não sejam tão vítimas de trapaceiros, etc. Ok, então eu posso. Mas se eu tenho como objetivo me me autopromover, promover a minha campanha, Denegrir a imagem do outro. Né? Que a gente vê isso toda a campanha política. Então, assim, não, não. E aí, o que eu lembro das minhas filhas? Eu gosto de dar o exemplo das minhas filhas, elas têm uma raiva, sabe? Que toda live eu dou exemplo das minhas filhas. Então, quando pequenas, que elas vinham, às vezes, da escola e falavam, mamãe, na hora do almoço, do lanche da tarde, da janta, você não sabe o que fulana fez. Mamãe, você não sabe o que ela não fez. Enfim, e aí contavam aquela coisa dramática. E eu ouvia, eu tenho a capacidade de ouvir com calma, na maioria das vezes, mesmo que seja algo assim, escalafobético e escandaloso, mas eu tenho. E aí eu ouvia, e quando elas acabavam, eu sempre ponderei o seguinte: bom, acabamos. Então vamos avaliar o seguinte: por que você está comentando esse fato? Você está comentando porque você achou legal? Não, você não achou legal, né? Isso não foi bacana. Então, qual é o objetivo? É a gente mostrar para os outros que não foi legal? Que ela fez, o que ele fez, o que deixou de fazer? Não, não é isso. Então, o objetivo é, minha filha, se você não achou bacana o que o seu colega fez ou deixou de fazer, é para você aprender a não fazer igual. Então, quando a gente vê a página de Joana, que a gente fala, que ela fala para a gente, nós não somos fiscais do comportamento alheio. Nem Exato. podemos imaginar se aquele equivocado de ontem não se encontra em processo de recuperação. Na verdade, o que Kardec, o que Emmanuel e Jesus também nos trouxe, né? Principalmente Jesus, que nós não devemos aceitar o que está errado. Não devemos. Então, não amar o pecado, não aplaudir o pecado, mas amar o pecador. Então, quando a gente fala dessa página, a gente vai se remeter a alguns conceitos que vieram na minha mente. Um foi a maledicência. Então, essa necessidade que nós ainda temos enquanto estamos aqui, uma tendência perniciosa que nós ainda trazemos em nós, de comentarmos o mal,
A gente tem prazer em comentar o mal. Se a gente está numa reunião de amigos, numa reunião social, em família, né? No final daquela tarde, qual é o assunto que está rodando a mesa? Falar mal de alguma pessoa, de algum fato, comentar coisas, ridicularizar, diminuir, denegrir a imagem. Então, a maledicência faz parte do nosso dia a dia. E aí, Infelizmente. Emmanuel nos pergunta em Mateus, quando fala dos olhos, a candeia do corpo é o olho, portanto, se o teu olho for simples, teu corpo inteiro será luminoso. Ele nos pergunta o seguinte: quando eu avalio um defeito de alguém ou um deslize de alguém e julgo, então falamos de maledicência, falamos de julgamento. E como Jesus foi condenado sem ter o julgamento justo que merecia à sua época, nós continuamos fazendo isso no nosso dia a dia. Porque a gente condena tudo e qualquer coisa, toda e qualquer pessoa com uma facilidade. A gente Verdade. julga e condena. Então, a gente tem a maledicência que nos compraz sentar à mesa e falar dos defeitos daquela pessoa. Nossa, você viu a roupa que foi naquele casamento? Gente, que coisa horrorosa. Isso, aquilo, outro. Aí daqui a pouco o outro fala. E além da gente comentar coisas alheias que a gente não tem o direito, ainda tem o pior na maledicência. A cada um que conta um conto, aumenta um ponto. Isso é coisa de mineiro, viu, gente? Minha família é mineira. Então, a cada um que conta o conto, aumenta-se um ponto. Então, além de você falar do outro, exaltar o mal do outro, você ainda cria coisas que a sua imaginação fabrica de uma forma irresponsável, de uma forma totalmente não caridosa, não respeitosa com as pessoas. E a gente ri, e a gente fica horas em rodas de conversa, que no final, se a gente pudesse espremer aquele pano, não sairia uma gota de um líquido que fosse positivo. Só sai água suja. Tem uma outra historinha, que eu amo história, né, gente? Que é aquele presidente de casa espírita, né? Que muito trabalhador, seríssimo, profundo estudioso, cumpridor dos seus deveres, disciplinado, enfim, com seus exemplos, com os alertas que trazia a todos que frequentavam a casa, aos trabalhadores, etc., sempre direcionando bem, sempre corrigindo, sempre ali, muito sério. Um dia ele sai da casa espírita, vai para casa, tal, e lá pelas tantas, está passando na rua um trabalhador da casa. E naquela rua, ele passando, ele vê o presidente da casa espírita entrar num prostíbulo, num bordel. E aí ele fica, olha só, hein, gente? Santinho, né? Muito bem, é assim. Em algum momento a gente pega um deslize do outro, gente, vou ficar aqui para ver qual vai ser. Passado um tempo, o presidente sai da casa. E ele atravessa a rua, a calçada, vai à calçada e encontra com o presidente. Fala, boa noite, seu fulano. Tudo bem? Tudo bem. Te peguei, hein? Te peguei. Finalmente, eu peguei um deslize seu. E aí, aquele senhor respira profundamente e fala assim: que bom que você me pegou, meu irmão. Você sabe por quê? Eu acabo de sair aqui, a calçada, porque eu necessitava pedir uma ajuda. E Deus me mandou você como instrumento. Então, por favor, me acompanhe e entre comigo. Não, não vou entrar aí. Não, por favor, eu preciso que você entre.
E aquele senhor, que era o presidente da casa, estava naquele momento, naquele prostíbulo, porque foi chamado por uma das moças que ali trabalhava em desespero, porque ali havia uma moça trabalhadora daquele lugar que se encontrava num processo terrível de obsessão. E uma das trabalhadoras da casa ali já tinha ido ao centro que ele presidia. Então, ela roga o seu auxílio. E ele, ao se ver naquela situação, ele sai em busca da ajuda de alguém. E quem ele encontra para ajudá-lo naquela missão de ali socorrer? Aquele outro trabalhador da casa, mas que antes de qualquer coisa já Já havia, julgou. já havia julgado e condenado. Já havia julgado e condenado. Então, é isso que nós fazemos no dia a dia. Não é? Eu falo que tem coisas da minha vida, tem fatos da minha vida que nem eu sei que aconteceram. Eu não fui avisada, eu não fui. Porque ao longo da minha vida pessoal, profissional, de repente chegavam informações a meu respeito para mim que eu desconhecia completamente. É mesmo? Então, assim, eu já morei em São Paulo, não morava mais aqui, não trabalhava mais aqui, mas eu era chique. Eu tinha ido para morar em Paris, olha só, gente, eu tinha ido para Nova York. Então, porque eram boatos plantados com determinada intenção de falar, não, ela não trabalha mais aqui, não, ela foi embora para tal lugar. E aí a gente vai vendo que nós somos assim, nós somos isto. Mas nós vamos lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, vamos no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, né? E aí está ali Jesus nos falando através de Mateus, capítulo 7, itens 3 a 5. Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão? Vós que não vedes uma trave no vosso? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, retirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. E Joana e Emmanuel, todas as vezes que nós vamos ler as diversas páginas belíssimas de mensagem que eles falam sobre não julgueis, e sobre a maledicência, e sobre a condenação, eles nos fazem refletir o seguinte: quando eu olho para um semelhante e, ao olhar para ele, eu critico algo, eu ressalto algo negativo nele, isto quer dizer que obrigatoriamente, eu deveria querer, que obrigatoriamente aquilo não existe em mim. Então, se eu chego aqui e falo, nossa, você viu Ana Paula? Ana Paula estava ali fazendo corpo mole, cheia de serviço para fazer em cima da mesa dela. Será que eu nunca deixei um serviço meu aguardar algum momento? Será que eu nunca procrastinei nada na minha vida? Mas eu vou falar da Ana Paula e eu vou deixar de olhar para mim. Então, antes de mais nada, para que a gente pudesse julgar alguém e condená-lo, eu deveria julgar-me a mim primeiro. Se eu nunca realizei aquilo na minha vida, se eu nunca fiz aquilo na minha vida ou deixei de fazer. E, como Jesus nos fala também no Evangelho, no mesmo capítulo, não julgueis para não serdes julgados, pois sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. E aplicar-se-vos-á na mesma medida aquilo que aplicastes contra eles. E aí ele fala de Maria de Magdala, que está ali escorraçada por aqueles homens na praça pública, sendo apedrejada ou sendo, a princípio, ameaçada do apedrejamento, não é?
Quem puder ver, inclusive, na Netflix. Gente, eu adoro fazer... Eu não ganho dinheiro não, tá, gente? Ganho não. Propaganda de série. De livro, de série, né? Adoro, viu? Então, assim, quem puder assistir na Netflix, está passando o filme, não a série, o filme da vida de Paulo Apóstolo, lindíssimo. É um filme de mais ou menos 2 horas. E tem o seriado Maria de Magdala. Muito belo. Muito belo. É um seriado espanhol. Muito interessante. Vale a pena. Nadежda, só um adendo aí do que você está falando. Isso tudo remete à questão da empatia, né? Porque quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente tende a, no mínimo, ter o cuidado do não pré-julgar, né? Quanto mais a condenação. E a gente realmente está vivendo um momento, né, no nosso país, por exemplo, que eu acho que é bem colocado em relação a essa questão que Joana nos fala, que é as pessoas terem uma tendência, principalmente nessa questão de opiniões, né, opinião pública frente a alguma coisa, de ser ou do lado de cá ou do lado de lá. Não ser, não né? É uma polarização que realmente deixa as pessoas, e isso está desde a época de eleição, né? Assim, pessoas como se fosse um embate. E, obviamente, cada pessoa tem a sua opinião e tá tudo certo com isso. E deve ter. Tudo certíssimo com isso. Mas, às vezes, a gente vê em algum comentário em rede social, alguma coisa de alguém público falando, dando alguma opinião de alguma coisa, e aí vem uma enxurrada de respostas contrárias àquela opinião, que não tem nada a ver ser contrário à opinião. O problema é que vai com um nível de agressividade absurdo. Eu falo assim, gente, eu não consigo nem ler muito, assim, eu passo, olho, depois eu saio. Por quê? Porque realmente é uma coisa que eu acho assim, agride a gente que está lendo, quanto mais quem falou e já foi condenado e por pessoas que você não sabe quem é, né? Enfim, eu acho que está faltando. E fora aquela coisa, se você não pensa como eu, ou se você emite a sua opinião, o seu parecer, que não concorda com o que eu penso ou com o que eu escrevi, eu te excluo. Eu te excluo da minha rede social, eu te excluo da minha família, do meu convívio social. Uma coisa assim radical. Eu te excluo. Né? É uma coisa assim que a gente tem visto isso em debates, né? Questão ligada a essa parte mesmo sociológica, que remete exatamente ao que a Joana está nos falando aqui. Quer dizer, antes da gente colocar o defeito no outro e até agredir com respostas, né? Porque não pensa igual, a gente deveria imaginar o seguinte: mas eu tenho uma opinião, eu não gostaria que respeitasse a minha? Então você tem a sua, então eu também tenho que respeitá-la. E mais do que isso, vamos tentar chegar no meio termo, porque uma coisa deve ser comum em todos, que é algo melhor para todos, seja no sentido nação, seja no sentido social, no sentido profissional, vamos falar assim, de categorias, seja o que for, né? Quer dizer, acho que falta um pouco assim a empatia no sentido da gente saber que outros têm defeitos que nós temos. Diminuir a nossa arrogância. Isso, também. De que assim, eu sou o dono da verdade, ninguém é. Isso. Então falta aí. A gente abaixar a bola bastante do nosso orgulho e da nossa vaidade extrema e achar que a gente está sempre certo, que o nosso ponto de vista é sempre certo, enfim. No Evangelho de Mateus tem uma página de Emmanuel que se intitula Quem puder procurar, vale a pena lê-la. É muito boa. Chama-se a página de Emmanuel. Sim, sim, não, não. Na Kardecpedia, a gente deve achar, também tem um site dos livros do Chico, que como é que é? Inventário Xaveriano, acho que é alguma coisa assim, que são todas as obras do Chico em PDF na internet. Vale a pena, tá, gente, acessar. Então, tem essa mensagem de Emmanuel em cima do Evangelho de Mateus, chamada Sim, Sim, Não, Não.
E ele diz o seguinte, que o sim, ele deve ser dito quando nós concordamos com alguma coisa, quando aquilo nos faz crescer. E aí nós temos a obrigação moral de concordar, mesmo que aquilo não vá me trazer nenhuma vantagem ou até possa me prejudicar. Se eu sou moralmente evoluído, que eu possa falar que aquilo está correto. Entendeu? Que é o que Joana fala aqui, ó. Seja a tua opinião que edifique, é a palavra que ajuda sempre, porque eu posso Exato. não gostar da tua opinião, eu posso não ser afim a você, eu posso não ter simpatia por você, mas eu sei que você é uma boa jornalista, eu sei que você é uma boa profissional. Então, quando alguém me perguntar, olha só, eu estava querendo chamar a Ana Paula para fazer isso, aquilo, outro, o que você acha? Acho que ela é muito boa. Você deveria. Então, isso é um sim, quando eu tenho que dar. Ok? Porque eu tenho que separar se eu Imparcialidade. sou simpática ou não a você. Você é boa, você está indicada para aquele trabalho, é você que deve ir. Muito bem. Então, o sim deve ser sim. Agora, o não também deve ser não. Então, ele fala o seguinte, que todas as vezes que nós entendermos que aquele fato, que aquela pessoa está realizando em cima do que a gente viu aqui, se pode tornar público, se não pode tornar público, do livro dos Espíritos, do Evangelho. Então, assim, é lícito, aí ele fala, todas as vezes que o seu não, ou seja, a sua discordância daquele fato, for importante para o bem geral, é quase a frase do Dom Pedro. Se é para o bem geral da nação, diga ao povo que eu fico. Eu fico. Então, assim, se o seu não é necessário, é importante para o bem geral daquelas pessoas que estão envolvidas naquilo, é sua obrigação fazê-lo. Porque nos omitirmos é a mesma coisa que concordarmos. Então, nós não podemos, como espíritas, responsáveis que somos, nós não podemos ser omissos. Agora, Emmanuel nos convida a fazer uma reflexão. Nem sempre mel, nem sempre fel. Então, o sim deve ser feito sim, quando necessário, e o não, quando necessário. Mas não por isso, Ana Paulinha, bonitinha, não precisa. Então, nem sempre mel. E nem sempre. Por que fez isso? Não era para fazer. Então, o não pode ser rude. O não pode ser sem caridade. O não pode ser sem indulgência. Valdo Vieira, na sua obra Técnica de Viver, tem um capítulo que fala desconfiemos de nós. Olha o título. Desconfiemos de nós. Porque muitas vezes, naquele comentário sutil, naquela brincadeirinha sem intenção, a gente está envenenando, a gente está levando a maledicência e a gente está tirando a vontade de acertar daquele que está começando a se levantar no seu caminho. Por causa de uma crítica mordaz que a gente fez. Então, a gente vê aquele que sempre fez uma coisa errada, um dia ele faz certa. Aí a gente chega perto dele, ou de alguém perto dele, e fala assim, para cima de mim? Fulano? Ô, fulano, você está querendo o quê? Enganar quem? Por quê? Aquela pessoa, ela está tentando naquele momento. E aí, a nossa crítica, a nossa forma pejorativa acaba de enterrar, de puxar aquele tapete, de trazer o desânimo e falar, não adianta, eu não vou continuar porque ninguém vai acreditar mesmo que a minha intenção é boa. E aí Valdo fala, não há institutos de pesquisa no mundo capazes de avaliar a quantidade de infortúnios e delitos desencadeados entre os homens anualmente, resultantes das impressões falsas proclamadas como verdadeiras. Então, além da gente ser maledicente, a gente jura que aquilo é verdade. E aí a gente vai para as 3 peneiras, né, de Sócrates.
Não é isso? Que Sócrates, quando você ia contar alguma coisa para ele, ele dizia: você já passou pelas 3 peneiras? Ué, que peneiras? A primeira, isso é verdade? Ah, não sei, eu não estava lá. Então, não conte. Se você viu e é verdade, isto é útil? Isto é útil para alguém? É importante para alguém que você me conte um deslize daquele irmão? Se não for útil, para que você vai contar? Não é verdade? A Com terceira coisa certeza. é a utilidade, a verdade tem mais uma coisa, a bondade. E se for verdade, e se for útil, é do bem, é para o bem que você está fazendo? Qual é a sua intenção real em Vai contar ajudar? o fato? Entendeu? E aí, assim, a gente já está acabando a nossa live, mas eu também queria falar uma outra história pequena, né? Ela vem da mitologia, mas Paulo Coelho conta, alguns outros autores recontam, né? E tem um professor de medicina, de farmacologia, numa universidade de Campinas, em São Paulo, Dr. Gilberto Dinucci, que ele fala o seguinte, que a nossa vida ela pode ser comparada a uma fila indiana. Então, que é um atrás do outro, assim, né? Então, todos nós, quando chegamos aqui, é como se a gente estivesse sempre andando numa fila indiana, um atrás do outro. E que cada um de nós carrega no seu pescoço, como se fosse uma cangalha de animal, a gente carrega 2 bolsas, 2 mochilas. Isso vem da mitologia, tá, gente? Então, há uma mochila na nossa frente, no nosso peito, e uma mochila nas nossas costas, igualzinho cangalha de animal, tá? E aí, Uhum. na mochila da frente, a gente carrega as nossas virtudes. E na mochila de trás, a gente carrega os nossos defeitos. Ou seja, se eu ando numa fila indiana, eu só consigo enxergar as minhas virtudes, porque estão na minha frente, então meu olho está para cá, mas os defeitos do outro. Eu só vejo os defeitos do outro. Os meus estão nas minhas costas, eu não vejo. Mas eles estão ali. Quem é que está vendo o meu defeito? Quem está atrás de mim. Então, aquilo que eu critico no outro, na maioria das vezes, está em mim mesmo. E aí, Emmanuel nos traz esta mensagem no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22, que fala: olhos, os nossos olhos. Olhos são patrimônios de todos. Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Olhos de malícia, olhos de crueldade, olhos de ciúme, olhos de ferir, olhos de desespero, olhos de desconfiança, olhos de atrair a viciação, olhos de perturbar, olhos de reparar males alheios, olhos de desencorajar as boas obras, olhos de frieza, olhos de irritação. Se aspiras, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda, aprende e perdoa sempre, e guardarás contigo os olhos bons, a que se referia o Cristo de Deus, instalando no próprio espírito a grande compreensão suscetível de impulsionar-te à glória da eterna luz. Então, quando nós estamos de olho na mochila que está nas costas de quem está na nossa frente, nós estamos sempre exaltando o mal que existe no nosso irmão. Na verdade, ele não existe no nosso irmão, ele existe em nós. São os nossos olhos que veem maldade e que veem deslize o tempo todo e que buscam pelos defeitos. Que nós possamos treinar o nosso olhar para o bem, para o belo. Então, vamos começar treinando a olhar uma flor que se abre. Que coisa mais linda! Agora, no outono,
O pôr do sol, gente, que coisa mais linda olhar Mais linda. para o céu na hora do pôr do sol de volta redonda, que a gente fala, ai, só tem cinza, só tem poluição. Não é. Olha para o céu. O céu é um presente que Deus nos dá todos os dias da nossa vida. Ele nos convida a ter o bom olhar. Então, a indulgência é entendermos que o mal que existe no outro também existe em nós, que ele não é diferente de nós. A indulgência é uma virtude que está inserida na caridade. É o entendimento de que aquele meu irmão é exatamente como eu, que as dificuldades que ele tem de acertar, de ser bom o tempo todo, são as mesmas que eu tenho. Quem aqui pode atirar a primeira pedra em Madalena? Quem pode? Verdade. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Um amigo querido meu, que eu amo de paixão, amigo de lives de pandemia, tá? Eu falo que a gente nasceu amigo sem saber, mas a gente veio a saber na pandemia, que a gente se reencontrou. Aliás, eu reencontrei vários amores do meu passado na pandemia, sem nunca tê-los conhecido fisicamente. E ele fala, gente, eu dou muita risada com ele, ele fala, quem não foi da nossa geração, né? Que tinha Americanas, que tinha Casas da Banha, né? E tinha umas coisas assim. Então, o chique era ir lanchar nas Americanas, né? Comer uma banana split para quem podia. Nossa, era super chique. Era muito chique. E aí ele fala, quem quando criança? Porque eu lembro que eu fazia isso. Quem não pegava uma bala naquela gôndola ali, que ficava perto do caixa, e botava na boca rapidinho? Isso é roubar. Isso é roubar. Quem de nós nunca pegou um negocinho e falou, ninguém viu, né? Esse docinho aqui, tô com tanta vontade. Não importa se você era criança, hoje você não faz mais, ok, mas você já fez. E hoje aqueles irmãos, a gente ri, que são coisas de criança. Se a mãe da gente visse, dava uns tabefes, uns puxões de orelha, ia, pagava a bala se já estava na boca, ou mandava devolver para a gôndola se estava na mão, né? Mas assim, a gente fez. E é nessa encarnação. Imagina o que foi do passado. E aí aquele nosso irmão que está tentando acertar, mas ele ainda não conhece o caminho. Ele ainda não tem olhos de ver. Mas ele está tentando. Cada vez que ele cai, aquilo soa dentro dele de uma forma diferente. Então, que a nossa palavra seja para construir. E se for uma palavra de não, de corrigir, de melhorar a situação, de trazer um entendimento que naquele momento se faz necessário, que seja uma palavra de amor, uma palavra indulgente, que a gente possa pegar aquela criatura afastada dos outros e falar, olha só, isso não está bom, vamos melhorar? Não é dessa maneira, não é? Então, vamos ficar ali no cantinho do pensamento, né? E vamos ver se a gente consegue reavaliar. Então, é uma questão de respeito ao próximo. Porque se eu faço uma coisa que não é legal, e você me chama atenção aqui na frente de todo mundo, com certeza eu não vou ficar feliz. Você pode ter até razão, mas quando você faz isso, você perdeu a sua razão, porque você me feriu. Você trouxe uma humilhação pública, que pode até não ter sido a sua intenção inicial, mas que causou isso. Então, que a gente possa, sempre que interrogado a respeito de alguém, mesmo que você não se simpatize, mesmo que aquela pessoa não seja um afeto próximo do seu coração, você ou se cale e fale, olha, eu não tenho uma opinião formada, você me desculpa? Né? Então, isso não é se omitir. Se aquilo que você sabe não vai trazer prejuízo a ninguém mais, se você omitir, omita. Porque você não precisa botar isso no Facebook e no Instagram.
Não precisa. Não é? Você traz dor e sofrimento. E muitas vezes você tira a oportunidade daquela pessoa de refazer um caminho. Mas se a verdade que você saiba é realmente verdade, não é maledicência, não é uma coisa que foi plantada sem ter fundamento, e que se você não falar pode levar a dano outras pessoas, aí na balança, Jesus nos pede que nós sejamos fiéis ao todo. Então, que aquela verdade se sobressaia com respeito. Exato. Né? Então, que a nossa palavra seja sempre para edificar e para ajudar. E isso eu falo não só publicamente, na rede social, no trabalho, da porta para fora, mas principalmente da porta para dentro. Que nós saibamos respeitar aqueles que caminham conosco na intimidade, que é a prova mais difícil de ser realizada e é o resultado que vai ter o peso na média de maior efeito. Então, quando você for corrigir o seu filho, não o humilhe. Não faça com que ele desacredite dele. Há muitos anos, na época de adolescência, de rebeldia, uma das minhas filhas, que foram muito tranquilas, assim, não me deram nenhum problema grave. Uma coisa de adolescente, né? Chatice e tal, e rebeldia de vez em quando. E aí uma delas, enfim, era um teste de paciência, era um teste. Aí um dia eu falei para ela, falou, mas eu não quero. Eu falei, ok, querida, eu só vou falar para você uma coisa, você pode não querer. E você pode até desistir de você um dia. Saiba que eu jamais vou desistir. Não espere de mim que eu desista de você, porque isso eu não vou fazer. Então, nós não podemos desistir daqueles que estão conosco. Do marido, da esposa, dos filhos, dos netos. Então, esses dias, uma criança, eu estava fazendo pilates e uma moça que é no horário depois do nosso, chegou com seus filhos, porque foi no feriado da quinta-feira. Então, ela levou as crianças. E o de 6 aninhos, inteligentíssimo, inteligentíssimo. Aí chegou e falou, sabe de uma coisa? Eu vou... Primeira vez que me viu, mas era meu melhor amigo. E aí, sabe de uma coisa? Eu vou... Meu sonho é voar. E eu falei, é mesmo? Nossa, acho muito legal voar. Acho muito legal. Mas aí eu amo andar de avião e eu embarco, né? Amo andar de avião, tal. Não, você não entendeu. Eu não vou andar de avião. Eu não quero andar de avião. Não vou voar de avião. Eu quero voar. Falei, mas como é que você vai fazer isso? Falei, eu vou construir asas. É mesmo? Eu vou construir asas para eu voar, para as pessoas voarem. Falei, é mesmo, então vou te contar uma história. Sua mãe, chamei a mãe, chamei o pai, que iam fazer aula. Se virem, é dever de casa. Vocês vão procurar na internet a história de Ícaro, o sonho de Ícaro. E eu vou te contar agora, viu, querido? Que existia um homem muito tempo atrás, muito tempo. Ele agora ia estar com uma barba branquinha, muito velhinho, se ele estivesse vivo. Ele chamou Ícaro, e o sonho dele era voar. E ele construiu asas, como você quer construir. E você vai. Só que teve uma coisa. Ele construiu e voou. É mesmo? É mesmo? Só que ele construiu e as asas dele, porque era muito lá atrás, foram construídas com cera. E quando ele conseguiu voar, o sol derreteu a cera. E ele caiu, não conseguiu ficar no céu. Aí ele falou, mas a minha asa não vai ser de cera. Não, vai ser de quê? Eu vou construir uma estrutura de metal. Ele é chique, 6 anos. De metal, com os negócios assim, ó, que eu vou voar. Falei, então, você construa. E eu quero estar viva porque eu vou ver a sua asa, hein? Quem sabe eu ainda passeio com ela. Então, são coisas que se a gente está do lado,
e fala, a mãe, ou a avó, quem quer que seja, o pai, o garoto para de falar bobagem. Aí, deixa a moça ir embora, ela já está atrasada, ela está com pressa. Fica aí falando essas bobagens que fica tomando o tempo de todo mundo. Você está tirando a chance de alguém de ser grande. E nós nascemos para ser grande e voar. Nós nascemos para construir estas asas e voar com estas asas, que somos nós mesmos. Estas asas estão em nós. E ele vai voar, eu tenho certeza. Ele vai voar como alguém que acredita nele, que tem projetos com 6 anos. Então, gente, que nós possamos ser aquela voz que, ao abrirmos a boca, como dizia minha mãe, saiam flores, rosas e não sapos. Que nós possamos ter a palavra que constrói, que edifica, que fortalece, que traz o alento, que encoraja e que mostra, mesmo para aquele com o qual nós não concordamos, com o qual nós estamos avaliando fatos, não pessoas, e vendo que não são bons, que nós possamos contribuir ou com o nosso silêncio, ou com a nossa palavra, que não precisa ser fel, que pode ser não, mas um não com respeito, sem brutalidade, sem violência, e que nós possamos contribuir com muito amor, com o entendimento de que nós já passamos por ali. Não tem muito tempo. E talvez ainda estejamos passando. Só que nós só olhamos o que o outro faz e não a nossa bolsa que está atrás de nós. É isso. Você faz a prece para nós? Faço. Então vamos todos nós fechar os nossos olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de reflexão entre amigos e pedimos a ti, Senhor, que os nossos olhos sejam olhos de ver, que nossos ouvidos sejam aqueles ouvidos de ouvir e que todos os nossos sentidos possam estar aguçados, Senhor, para a sua lei de amor. Que nós possamos enxergar o belo em tudo que nos cerca, enxergar o bem em cada irmão que junto conosco encontra-se na caminhada rumo à luz. Que nós possamos enxergar o bom em cada fato que, mesmo difícil, nos ensine a como caminhar, a não tomarmos aquele atalho, a não fazermos igual, e sim irmos diretamente de encontro à tua palavra. Senhor Deus, que todas estas oportunidades de realizarmos o bem em direção ao Evangelho do Cristo, de fazermos as transformações morais que precisamos fazer em nós e que foram tão fortalecidas com a pandemia, que elas possam, Senhor, se manter assim, firmes nos seus propósitos do bem, presentes na casa de todos nós que estamos conectados com este momento. E que cada um de nós seja a candeia viva que transmite a tua luz por onde quer que passe. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Bom, quero mais uma vez agradecer a você por estar conosco de novo. Agradecer a todos que estiveram aqui online também. E lembrando que semana que vem, na próxima quarta, estaremos aqui com mais uma convidada para o momento de reflexão online. Então, um abraço a todos e até lá. Uma boa noite. Obrigada, Ana Paula, e parabéns pela iniciativa. Muito bom. Obrigada. Tamo junto.